Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, peço para você aí que ainda não é inscrito, considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreva no canal. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e, de quebra, se vingue deles. E agora, vamos à nossa história de terror, a nossa história sobrenatural. Esta aqui intitulada O Exorcismo de Clara. A aldeia de Santa Lúcia era um lugar tranquilo, onde os dias passavam sem maiores sobressaltos. Mas tudo mudou quando Clara Ramírez, uma menina de 12 anos, começou a se comportar de forma estranha. No início, a sua mãe Mariana pensou que era apenas uma fase. Afinal, Clara sempre foi uma menina reservada e sonhadora. No entanto, nas semanas seguintes, a mudança na sua filha deixou de ser normal. Clara começou a falar sozinha no quarto dela, falar em uma língua que ninguém na casa entendia. Não era um simples balbucio, eram palavras guturais e graves, impossíveis para uma voz humana, muito menos para a voz de uma criança. À noite, Mariana ouvia Clara caminhando pela casa, batendo nas paredes e sussurrando coisas que gelavam o sangue. Uma madrugada, o grito de Clara acordou todo mundo na casa. Mariana correu para o quarto da filha e a encontrou num canto do quarto, arranhando a parede com as unhas, até que estas sangrassem. A menina tinha os olhos completamente brancos e um tipo de fúria no rosto. Fora! Gritou Clara, com uma voz que não era dela. Esta menina já não é mais sua. O médico da cidade foi chamado imediatamente, mas depois de examiná-la, não encontrou nada fisicamente errado com ela. Desconcertado, sugeriu um especialista em psicologia. Mas Mariana sabia o que estava acontecendo com sua filha. Sabia que aquilo ia além do que a ciência poderia explicar. Desesperada, foi ao padre Gabriel, um padre da paróquia local. Era um homem jovem, de fé firme, mas até ele duvidava que o caso de Clara fosse mais do que um problema psicológico. Mesmo assim, ele concordou em visitar a casa. Quando ele entrou no quarto de Clara, o ar parecia mais pesado, carregado de algo invisível, mais palpável. Clara estava amarrada à cama, seus membros finos, marcados por cortes e hematomas que ela própria tinha infligido ao próprio corpo. Ao ver o padre, ela começou a rir, uma gargalhada que ecoou pela casa toda. Você acha que pode contra mim, padre? Disse com uma voz que parecia vir de várias pessoas ao mesmo tempo. O padre Gabriel tentou ficar calmo enquanto colocava sua Bíblia
e um crucifixo na mesa de cabeceira. Começou a rezar, mas o quarto ficou cheio de um cheiro nojento, como se algo estivesse apodrecendo. Clara começou a ter convulsões. Suas amarras tremia sob sua força que era enorme. De repente, o corpo da menina arqueou de uma maneira impossível e um objeto saiu disparado da mesa de cabeceira. Uma velha boneca de trapo que Mariana reconheceu instantaneamente. Essa boneca! Gritou Mariana, levando as mãos na boca. Esta boneca era da minha avó, mas ela desapareceu há anos. O riso de Clara aumentou. A avó nunca foi embora, Mariana. Ela deixou-me isso. E eu não estou sozinha. Padre Gabriel compreendeu que o que eles estavam enfrentando não era um simples caso de possessão. Havia algo profundamente enraizado na história desta família. Procurou Mariana para falar sozinha com ele, que confessou um segredo obscuro. Anos atrás, sua mãe havia praticado bruxaria secretamente e usado Clara como oferenda para um ritual, embora abandonasse a prática antes que ela fosse consumada. O padre entendeu que precisava mais do que a fé. Pediu ajuda do Vaticano e, dias depois, chegou o padre Francesco, um exorcista experiente. Ao entrar no quarto, Francesco sentiu imediatamente a presença maligna. O exorcismo começou ao anoitecer. Enquanto rezavam, Clara gritava, vomitava um líquido preto e cuspia insultos em latim, grego e línguas desconhecidas. As janelas do quarto foram quebradas por uma força invisível e as paredes começaram a tremer. Ela é minha! Rugiu a voz de dentro de Clara. Não vou deixá-la! O padre Francesco, suando e quase sem forças, ordenou em nome de Deus que o demônio fosse embora. Clara sacudiu violentamente e, em um último grito de partir o coração, seu corpo caiu inerte na cama. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Clara abriu os olhos, mas o que eles viram não os aliviou em nada. Uma figura escura levantou-se do canto da sala, com um rosto sem traços, observando o grupo que ali estava. Isso não acabou, sussurrou, antes de desaparecer nas sombras. Clara se recuperou, mas desde então, Mariana evita entrar no quarto da filha ao anoitecer. Alguns afirmam que ainda se ouve sussurros na casa, e o padre Gabriel reza todos os dias para que a escuridão não volte. Mas lá no fundo ele sabe que um dia ela voltará. Adaptado por Brian Rodrigues e foi postado no grupo Cemitérios, Lendas e Relatos do México e del Mundo. Vou deixar aí
na descrição do vídeo. Gente, que trash, né? O que vocês acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vamos para a próxima de hoje. A criatura peluda que vimos. Olá, Angel. Olá, aterrorizados. O que venho relatar na época que aconteceu me fez duvidar da minha sanidade mental. Mas tenho como provar, né, que não aconteceu só na minha mente. Anos 90. Eu era um jovem de 20 anos. Eu só queria curtir a vida adoidado, como se dizia na época. Eu tinha ganhado do meu pai um Fusca branco, o qual eu queria estrear com uma bela garota. Vocês podem achar um Fusca um carro bem pobrezinho, né? Mas na época foi o meu ápice. E assim eu fiz. Saí aquela noite todo lépido e fagueiro. Peguei uma garota que eu já tinha ficado algumas vezes e depois de tomar uma vaca preta, para quem não conhece, é sorvete com Coca-Cola, e algumas taças de vinho em uma conhecida lanchonete daquela região, entramos no Fusca e eu, né, todo contente. E fomos para o horto florestal da cidade, em uma ruazinha de terra, com pés de pinos dos dois lados da mesma, estradinha de chão, areia. O fogo do desejo tomou conta de nós depois de uns beijos mais quentes e já estávamos quase sem roupas, sem vestes, com as mãos naquilo e aquilo nas mãos, sabe? Foi quando, né, no ápice ali do desejo, ouvimos uma batida assim no vidro do carro. Quando olhamos, tinha uma moça batendo no vidro desesperadamente e gritando por ajuda. Meio atordoado, sem entender direito o que estava acontecendo ali, eu saltei do banco de trás para o banco da frente. E quando forcei um pouco, né, a maçaneta da porta para abrir, ajudar a moça, lembrando que os carros de antigamente não tinham as modernidades de hoje. Então era na força do ódio. Mas quando eu tentava abrir a porta, como eu dizia, atrás da moça apareceu um bicho horrível. Era peludo, de uns 2,15 m mais ou menos, com dentes e garras enormes, sem contar aqueles olhos vermelhos. Nunca vou esquecer aqueles olhos. Vermelhos escarlates, brilhando no meio da noite. E em uma velocidade sobre-humana, ele pegou aquela moça pelos cabelos e bateu com a cabeça dela ferozmente. Umas 2 ou 3 vezes no capô do Fusca. Chegamos, eu e a moça que estava comigo, a ver o sangue escorrendo pela testa da moça. Aquilo nos encarou, sabe? Olhou fixamente pra gente assim, segurando a moça pelos cabelos e se embrenhou mato adentro, arrastando a moça. Quando olhei para o lado, a minha ficante, digamos assim, estava paralisada. Não dizia coisa com coisa. Mesmo sem vestes, eu arranquei com o carro e só fui parar quando já estava na cidade, com as luzes da cidade acesa, como dizia uma música na época. Colocamos as nossas roupas e, por mais estranho que pareça, não tocamos uma palavra sobre o ocorrido. Não entendo, era um medo que nos paralisava. Não fui à polícia.
Tinha medo, como eu ia explicar o que eu tinha visto? O tempo passou, a vida seguiu, fui para outra cidade, tenho família. A vida seguiu o seu curso. E da minha ficante da época tive notícias nada legais. Ela continuou a vida como uma pessoa fechada. Com o tempo, desenvolveu severos problemas mentais e eu soube que há poucos anos ela faleceu completamente ensandecida. Eu, particularmente, não consigo explicar o que aconteceu aquela noite. Se alguém aí puder me dar uma luz, o que era aquela criatura peluda que vimos, um lobisomem? E a moça? Também não sei. Aliás, nunca se soube de uma moça que desapareceu ou de um bicho que aparecia ali na cidade. Este é o meu relato. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Essa eu recebi por carta e achei bem trash, viu? Será que era um lobisomem? O que aconteceu naquela noite? O pobre do rapaz só saiu para estrear o Fusca e que estreia, não é? Meus amores, o computador voltou e teremos vídeos agora todos os dias. Obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Peço a todos que deixem o like, compartilhem o vídeo e ativem as notificações do canal para não ficar de fora. Por hoje é só, aterrorizados. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!